E Cat Blanc acabou levantando do chão, sentindo meio cansado e com marca de ferimento pelo corpo. E ao redor dele tem muito barulho de explosão e coisas quebrando. E ele prepara uma rajada de esfera de energia branca na sua mão e corre para atirar em algo. Só que bem antes disso, numa manhã, o pessoal dos Estados Unidos estava vendo a respeito dos tribunais que estavam meio sobrecarregados e viram que a ação deles acabou levando muita gente para a prisão e acabou sobrecarregando os tribunais. Mas perceberam que iriam conseguir dar um jeito. E o Marcos aproveitou um momento para poder visitar seus pais no Brasil. Ele passou um momento com os pais dele. Daí até que nos Estados Unidos ele recebeu uma ligação urgente para ele voltar para lá, que era muito importante. Daí ele se despediu dos pais deles e voltou. Daí ele chegou e perguntou o que era tão urgente. E daí falaram que a Coreia do Norte estava sob ataque de uns robôs. Daí ele ficou confuso. E daí disseram para ele que mais cedo uns portais começaram a se abrir lá na Coreia do Norte. E saíram robôs que começaram a atacar todo mundo que via pela frente e destruindo qualquer parte da cidade que eles encontravam. E daí as forças armadas de lá tentaram combater esses robôs, só que nenhuma arma fazia nem arranhão neles. E daí eles ligaram para informar os Estados Unidos a respeito dessa situação e perguntaram se poderiam dar uma ajuda. Só que aí eles estavam falando que não queriam que qualquer um entrasse. Só que eles disseram que, como os Estados Unidos havia falado sobre super soldados que eles desenvolveram, queriam que mandassem eles para lá, que fossem cidadãos, pelo menos dos Estados Unidos, gente nobre para poder dar uma ajuda. Que dispensaram a ajuda desses que eram de outros universos. Daí os Estados Unidos concordou em fazer isso, só que ele chamou os colossais e os heróis mais poderosos para estarem prontos para qualquer coisa. E daí eles abriram portais e mandaram para lá a equipe de heróis da escola do Robert. E daí viram alguns robôs que estavam acabando com várias casas por lá, já estavam perto do local onde ficava a casa do presidente, o ditador de lá. Daí eles atiraram com esses robôs, com seus poderes, só que aí os robôs maiores não tinham nenhum dano. E daí eles perceberam que eles estavam prestes a chegar no local onde vivia o ditador. E daí eles tentaram impedir os robôs, só que aí os robôs começaram a atirar contra eles e eles perceberam que os robôs eram bem mais fortes do que eles esperavam. Daí tinha uma que podia usar telecinese e afastou os robôs de lá, só que no momento ela acabou sendo atingida por um tiro que ela não viu de onde veio. E daí, quando repararam, tinha mais robôs chegando por portais. E daí eles começaram a dar um monte de tiros nos robôs com os poderes deles. E tinha um que tinha uma grande força, poder ele se transformar em um gigante forte. E conseguiu quebrar alguns robôs pequenos, só que aí os maiores deles eram bem mais resistentes. Daí no momento, um que tinha poder de fogo usou seu poder para tentar derreter alguns robôs, só que aí uns que eles atiravam acabavam se transformando em gelo. Daí ele ficou confuso. Daí o robô começou a atirar nele, só que aí ele percebeu que por enquanto ele ainda estava aguentando. Só que aí estava aparecendo mais robôs. Daí eles estavam lutando contra eles com tudo que eles tinham, só que aí os robôs eram bem mais resistentes e mais letais. Daí no momento, acabaram fundindo seus poderes e acabaram destruindo vários robôs. E o empoderador falou que eles poderiam fazer isso caso precisasse de grande energia e força destrutiva. Daí eles conseguiram acabar com até os mais grandes e resistentes. E no momento que eles pensaram que já tinha acabado, de repente acaba tendo uma explosão onde eles estão. Daí o Cat Blanc acaba sendo lançado para longe. E daí ele se levanta ferido e fica escutando um bocado de explosão ao redor dele, o que não faz muito sentido, já que eles tinham tirado vários robôs de lá e já não estava funcionando. Daí se levanta e vê um robô gigantesco. E daí ele prepara uma esfera de energia branca e corre para cima do robô. E daí ele acaba tirando um raio bem grande no robô, só que aí não deu em nada. E daí ele tentou usar uma esfera ainda mais poderosa. Ele tentou chegar perto e atirar, só que aí o robô acabou atirando tanto nele que ele já estava bem ferido. Coisa que ele percebeu que estava piorando. E daí ele tentou usar o teletransportador que ele tinha, só que aí ele percebeu que os robôs haviam danificado. E os parceiros dele já não estavam mais encontrando. E daí ele correu para a casa do ditador. E daí ele conseguiu encontrar o pessoal lá que estava protegendo ele. E perguntaram se tinha alguma coisa em específica lá que estava procurando, já que os robôs eles estavam vindo só mais nessa direção. E daí eles não sabiam de nada. E daí ele
tentou entrar em contato com os Estados Unidos para falar que a coisa estava muito feia, que precisava de reforço. Daí ele percebeu que estava saindo robô demais por portais. E daí ele pediu ajuda para os Estados Unidos para dar um jeito em algumas coisas para ele sair de lá. E daí mandaram por um portal, um aparelho de teletransporte e mais uma câmera, já que poderia ser colocado nos olhos, e um comunicador. E daí ele usou isso para poder chegar onde estava o ditador. Daí disse que tinha que tirá-lo de lá porque a Coreia estava condenada, que aquele robô não podia ser derrotado por ele e que precisava pedir ajuda para heróis mais fortes. Ele estava se recusando, só que aí ele disse que se ele não cooperasse, ele também não iria sobreviver, nem ele próprio, o Cat Blanc, porque ele já foi muito ferido por causa desse robô, e esse robô simplesmente está acabando com tudo e todos. Daí o ditador ouviu os barulhos do robô chegando, aí só que antes dele sair de lá com o ditador, ele se lembrou daquele robô dizimador que estava lá, que tinha aparecido, e perguntou se tinha ficado alguma coisa daquele robô por lá. Daí contaram que havia pegado uma esfera que aquele robô havia soltado, que continha um cristal dentro, que era muito lindo, e eles não notificaram os Estados Unidos. E daí o Cat Blanc entrou em contato com os Estados Unidos e falou a respeito dessa esfera. E daí contaram que era a fonte do poder daquele robô, que era o cristal da destruição. E daí eles falaram que poderia ser isso que esse robô estava atrás. E até que o Universal Tempo e Conhecimento falaram que era exatamente isso. E aquele robô que estava chegando na Coreia eram da mesma pessoa que pertencia ao robô dizimador. E agora que ele acabou de chegar no planeta Terra, e as máquinas dele também estavam no espaço, e acabaram sendo transportados para lá para poder recuperar o cristal de destruição e reconstruir o robô dizimador. E era por isso que a Coreia do Norte estava sendo atacada, que era para recuperar esse cristal. E daí, quando o ditador ouviu isso, ficou muito preocupado, disse que eles não acabaram avisando sobre nada disso. Só que aí o Cat Blanc falou que eles não haviam notificado sobre esse cristal, e agora eles tinham que ir porque os robôs estavam se aproximando. Só que ele perguntou onde era que estava esse cristal, que quem sabe se ele tirasse esse cristal de lá, eles poderiam ter uma chance, já que ele não estava querendo mais ajuda. Só que ele estava se recusando, só que aí eles estavam ouvindo os robôs se aproximando cada vez mais. Daí o espaço acabou aparecendo lá e contou que o cristal estava no local do tesouro de lá daquele local, e ele poderia simplesmente retirá-lo de lá, no estalo de dedo. E daí o ditador disse que não queria que viesse mais ajuda para lá, sendo de fora. Só que o espaço disse que ele não era uma pessoa, nem um herói, ele era o conceito do espaço. E aí ele simplesmente faz o cristal aparecer na mão dele e disse que eles teriam que abrir mão dessa relíquia tão bonita, porque senão eles estariam atraindo desgraça para a nação deles. Daí ele acabou tendo que concordar, e daí o espaço acabou tirando o cristal de lá e teletransportou para os Estados Unidos. E perceberam que os robôs pararam de atacar lá e simplesmente começaram a sair pela uma câmera que o Cat Blanc estava usando nos olhos, ele estava vendo isso. E daí, depois de tudo isso, o espaço saiu de lá e o Cat Blanc recebeu uma esfera de restauração. Ele simplesmente a quebrou e restaurou toda a Coreia, o que o ditador ficou muito surpreso. E daí os amigos do Cat Blanc, os outros heróis, acabaram aparecendo e acabaram voltando para lá, para os Estados Unidos. E chegando lá, eles perceberam que os robôs que estavam atacando a Coreia, eles não estavam aparecendo lá, o que eles estavam achando meio suspeito. Daí até que no momento em que estava com o cristal, um portal abriu e um tentáculo robótico acabou passando no cristal, acabou puxando. E daí perceberam que as coisas ainda não haviam acabado.